Sejam todos bem-vindos ao podcast ERA Educação Radiológica Avançada. Aqui você tem segurança nos seus exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, sou médico radiologista, estamos aqui com o Gigão. Meu nome é Giovanni, sou técnico em tomografia. E nossa querida enfermeira Karen. Olá, pessoal! Muito prazer estar aqui com vocês mais um dia para falar de um tema que eu amo! Hoje a gente trouxe a nossa super especialista Karen Vasconcelos com o tema que ela adora. Recentemente passamos por uma recertificação, inclusive com elevação do nível de qualidade. Esse podcast aqui vai sair logo após a divulgação. E a gente vai falar de acreditação, de qualidade de instituições de saúde. Quais são as diferenças, né, Karen? O que elas fazem? Qual a importância de ter certificação? Qual que é a importância de você ser acreditado no nível de qualidade, né, Karen? Isso hoje faz muita diferença, né? Então temos aí muitos estudos que falam o quanto hoje é mais arriscado você ir numa instituição de saúde do que andar de avião, né? É muito mais seguro andar de avião do que ir numa instituição de saúde por conta dos eventos. E aí você ser atendido numa instituição que ela tem acreditação, que ela é certificada dentro de padrões de qualidade e segurança, você garante um atendimento muito mais seguro para você. Dr. Thiago aí, que é empresário, que é administrador, o quanto isso é importante, doutor, perante imagem, perante marketing, posicionamento de marca, isso é importante ou não? Como que a gente vê isso? Eu vejo isso como uma forma de elevar o nível da sua instituição. Então, hoje temos um mercado feroz com vários competidores e você se posicionar em um segmento de high level, de alta qualidade, de alta performance, isso precisa ser provado, né? Sim. Todo mundo fala que tem qualidade, mas cadê o mapeamento dos processos? Cadê as evidências de melhorias contínuas? Quais são os indicadores que você utiliza para qualificar as suas relações entre fornecedores internos e externos? Cadê o seu canal de comunicação com o paciente interno, endomarketing? Cadê? Né? É por isso que quando você começa a se certificar e segue um plano estratégico para implementar essas medidas de qualidade, isso vai transbordar no paciente que vai ter muito mais qualidade, né? Se eu tenho um convênio X e eu posso ser atendido numa instituição de alta performance, de alta qualidade, e eu tenho o mesmo convênio que pode ser atendido em outra instituição que não tem certificação de qualidade, qual eu devo escolher, né, Karen? Então, se você se posiciona na qualidade, você sempre vai ter boas referências e bons atendimentos. É esse conceito que a gente mais quer levar para os pacientes. Então, é que eles realmente escolham instituições que são acreditadas, porque são instituições que trabalham aí com todos esses padrões que o doutor falou. A concorrência, ela é ótima, né? A banquinha que vende pastel é a mesma, a empresa que faz tomografia é a mesma, vai mudar um equipamento mais moderno ou não, mas clínica de imagem tem várias, mas quem é aquela que trabalha certinho, que usa seus produtos qualificados, que pensam nos seus processos, que pensam em todas essas correlações? É isso que vai fazer a diferença dessas clínicas no mercado. Hoje a certificação ela é um processo voluntário, então assim, nenhum convênio exige, para te credenciar, eu quero que você seja certificado. Então hoje, para eu tirar lá o alvará da vigilância, eu preciso ser certificado. Não, então hoje esse é um processo voluntário das instituições que querem ingressar, querem ser diferentes. E aí nós temos vários processos, várias certificações. Karen, quantas instituições radiológicas e clínicas passaram por eventos graves
com os seus pacientes no Brasil, inclusive em São Paulo, no estado de São Paulo, nos últimos anos? As notícias são muitas, né? Imensa, São muitas. né? Agora imagine no restante do Brasil o que não deve acontecer e que não chega ao holofote porque a família não Com sabe, certeza. porque não vem à tona, não vem ao público. E quando você tem barreiras e processos certificados, Bem definidos, né? definidos, você consegue uma perfeição na execução da atividade médica quase de 100%, né? E isso filtra muita coisa. Sim, e assim, uma grande diferença, o pessoal muitas das vezes tem um conceito errado. Ai, cara, instituição certificada não erra? Instituição certificada erra menos? Não é a questão do errar, não é a questão da quantidade de erro, e sim como a gente trabalha com esse erro. Então, instituições certificadas, elas visam muito a questão do processo e não de pessoas. É o processo que existe oportunidades de melhoria, é o meu processo que eu preciso corrigir e não pessoas. Eu não saio da minha casa e falo assim, hoje, deixa eu ver, eu vou derrubar um paciente, eu vou extravasar contraste nenhum. Ninguém sai de casa com este propósito. Todo mundo sai de casa com o propósito de cuidar, de fazer o seu melhor, de dar o melhor de si para o paciente. E aí as coisas acontecem muitas das vezes porque o processo te induz ao erro. Então você trabalhar baseado em processos, você trabalhar prevendo o que pode acontecer de errado, estabelecendo barreiras, estabelecendo protocolos de segurança, consequentemente o resultado vai ser errar menos. E quando errar, aprender com esse erro. E que o impacto do erro seja bem menor. Exatamente. Porque instituições com baixo nível de cultura de segurança, de cultura de qualidade, ele erra e o que ele faz? Levanta o tapete e coloca o erro para debaixo do tapete. E não, o erro você tem que encarar de frente, analisar. E o que eu posso aprender? Se com este paciente eu não consegui evitar que isso acontecesse, mas o que eu posso aprender com isso e que isso não se repita, com outros pacientes? Giovanni mesmo já trabalhou em muitas instituições acreditadas ou não, passou por diversas instituições no processo. Gi, o que você diz na prática operacional como um colaborador de ponta, como um operador lá da máquina? O que mudou para você passar por esse processo? Muda a questão de segurança, principalmente para o paciente. Porque assim, a gente mexe com paciente e tem vários pacientes com nomes, por exemplo, parecidos, né? Por exemplo, Maria da Silva, um exemplo aqui tem. Maria e Pedro é terrível. Exatamente. Para você trocar um paciente e realizar esse paciente errado, pode acontecer numa clínica que não seja credenciada. Por quê? A gente passa por um processo que é checado desde a recepção. A pessoa entrega documento, é cadastrado com o nome, data de nascimento, porque nome igual, sim. Né? Temos, mas assim, com a mesma data de nascimento, aí já se reduz. Então, na hora que esse paciente é recepcionado, é cadastrado, é feito toda essa checagem, na hora que ele passa para dentro para fazer a coleta de informações com a enfermagem, histórico, tudo, é novamente feito essa coleta de informações. Na hora que chega para mim realizar esse exame, eu confiro esse nome com a paciente também, por áudio. Então, assim, são erros que não vai ocorrer com trocas, né? E tem todo outro... Que é um dos mais graves se a gente pensar num centro de diagnóstico por imagem, né, Giovanni? Tem todo um processo que a gente faz por trás que visa a segurança do paciente. Até a injeção de contraste é tudo protocolado, certinho, tem todo o histórico. Giovanni, e fala pra mim, isso é uma coisa que o pessoal me pergunta muito, até em instituições que eu fiz consultoria. Ai, Karen, mas será que a gente vai conseguir? Ai, as pessoas são muito resistentes. O que você acha que foi mais difícil nesse processo? Dá uma dica para o pessoal aí que está nos assistindo. Você que está passando aí por um processo de certificação, que está no início. E aí, o que você deixa de dica para o pessoal, Giovanni? É tirar o pessoal da zona de conforto, né? Porque a partir do momento que você aumenta o seu processo, a pessoa fica assim, eu vou ter mais serviço, agora vou ter que fazer uma tripla checagem, vou ter que... E não.
realmente no começo dá um pouquinho de trabalho, mas após a implantação e começar a ter a experiência, se torna muito mais rápido para você e muito mais seguro. Sim. Então é muito prático. Você incorpora isso no processo. Sim. E aí hoje você consegue trabalhar sem isso? Não, eu fico, se eu for hoje for para uma instituição que a pessoa me entregar um pedido na mão que não foi cadastrado, eu já fico com o pé atrás. É Porque isso você mesmo. não vai ter uma checagem, né? Vai ser aquela checagem que eu vou fazer no momento. Então, assim, o erro, se tiver, vai ser meu. Eu tenho uma experiência bem interessante para compartilhar com vocês disso. Logo recém-formada, eu já fui trabalhar numa instituição que trabalhava muito com isso. Então, a minha formação, meu início de carreira já foi muito metódico nessa questão de certificação, de acreditação, de padrões de qualidade. E aí eu passei num concurso público, e era um concurso público muito interessante, porque as condições de trabalho eram legal, o valor financeiro também era interessante, era uma prefeitura aí que todo mundo queria trabalhar. E eu comecei a trabalhar, e eles não trabalhavam com nada disso nessa época. Não vou contar os anos, porque, né, senão... denuncia. Foi pouco. E, gente, eles não colocavam pulseira no paciente. E aquilo me incomodava de uma tal forma, porque no meu plantão noturno eu ia lá, punha pulseira em todo mundo, passava 36 horas, eu voltava, quem ainda estava internado estava de pulseira, quem internou não estava. E aí eu punha de novo. E fui trabalhar nessa instituição, concursada, feliz, passei no concurso, trabalhava à noite, tinha adicional de insalubridade e tudo mais. E o pessoal não trabalhava com isso. Falei, não, vou levar isso, né, para o pessoal. E eu colocava pulseira em todo mundo à noite, passava 36 horas, eu voltava, o paciente que ainda estava internado estava de pulseira. O paciente que internou estava sem pulseira. Eu ia lá e colocava pulseira em todo mundo de novo. E isso foi, mas assim, era uma formiguinha, né? E aí algumas pessoas eu contaminei, mas outras não. A gente não tinha um apoio da alta direção, porque questão de prefeitura e hierarquia, estava época de mudança de governo. Resumindo, eu pedi a conta. Eu não consegui trabalhar num local onde não se encaixava, porque eu fui moldada, o meu profissional foi moldada a iniciar a trabalhar nisso. E aí eu trago para vocês a importância do envolvimento de toda a equipe. Pode ter pessoas com mais ou menos conhecimento, mas a importância desse envolvimento, e esse envolvimento começando de cima. Doutora, acho que pode falar um pouquinho para a gente a importância da alta administração comprar ideia, da alta administração dar o exemplo. Sim. O problema das instituições de saúde, cara, é que muitas vezes elas são gerenciadas por médicos. Sim. Então, o médico nem sempre tem a formação administrativa e esse olhar no todo da instituição, né? Um olhar na sua sistêmico, clínica, um né? olhar na floresta inteira. O ginecologista quer atender, o obstetra quer fazer parto, o radiologista quer laudar, o cirurgião quer operar, o ortopedista quer colocar prótese. Cada um no seu quadrado. Cada né? um fica preso no seu quadrado e ninguém fica olhando toda a floresta. E no início é difícil o médico especialista dar aquele passo atrás para entender e mapear e ter aquele trabalho adicional. Mas depois que ele vê os ganhos que os pacientes dele vão ter, que os colaboradores, os riscos que ele elimina em todos os processos da empresa dele, das certificações dele, dos processos dele, aí que vai desenvolver o interesse. E se você tem um interesse da alta gerência, da alta administração, esse interesse ele começa a permear toda a cultura organizacional. Cascateado aí, né? Sim. Então é por isso que a gente aqui do CETAM sempre teve o envolvimento da alta gerência e agora mais ainda, né, cara? Inclusive os gerentes, os diretores estão todos encabeçando Isso faz iniciativas. total diferença. Então não adianta ter só a mocinha da qualidade. Então ela sozinha, ela não vai fazer milagre. Então você, gestor que está nos assistindo, isso tem que começar de cima, tem que começar dando exemplo, tem que estar lá junto, tem que participar de comissões, tem que participar de times, tem que dar o exemplo.
porque você lidera pelo exemplo, né? Sim, a gente é sim. pai e mãe, o nosso filho segue nossos passos pelo exemplo e não por aquilo que eu faço. O exemplo arrasta. Exatamente. Então, a importância da alta liderança, da governança está presente, dos líderes, gerentes. Isso, a hora que chegar lá no operacional, quando Sim. você tem um exemplo, vai ter resistência, Giovanni? Não, porque ele já vem implantando. Exatamente. Imagina só a economia que você vai ter, o risco, as noites de sono que você não vai perder, caso seu paciente não tenha o extravasamento, não tenha injetado medicação errada endovenosa, não tem risco na ressonância, não tem o risco na acidente. ressonância. Isso daí você consegue mensurar através da sua paz, né, com os seus processos. O não gasto, né? O não gasto. Isso. E aí quem já teve um gasto sabe da real importância disso, porque às vezes um gasto pode comprometer uma operação de 20, 30 anos, Sim, né? Aí entra a questão tanto financeira, Quanto emocional, prestígio, quanto mercado, tudo. visibilidade e tudo mais. Fala pra gente, Karen, ok, eu tenho uma clínica, eu quero fazer um credenciamento, eu quero ser acreditado. Certo. Quais são as instituições que tem? Quais são os processos? Então, hoje aí, o processo de certificação, como nós falamos, é um processo voluntário e aí existem várias metodologias. Então, o que é isso? Então, mas eu tenho acreditação nacional, internacional, então antigamente era muito dividido por isso. Hoje em dia, até as acreditações que nasceu aí, por exemplo, a ONA, que é uma acreditação brasileira, hoje ela pode ser considerada uma acreditação internacional, porque eu tenho a ISQA, que é uma instituição que acredita quem acredita os hospitais, as clínicas. Então, hoje, tanto a AXA, que é uma acreditação que veio lá da Europa, eu tenho o Quimenton, que veio do Canadá, eu tenho a JCI, que é americana, eu tenho a ONA, que é nacional. Todas essas instituições que fazem a acreditação das clínicas, que definem os padrões e os requisitos que as instituições precisam seguir, elas também passam por certificação. Então, a gente acha que só a gente passa por avaliação? Não. Essas instituições, os avaliadores também passam por certificação, que é da ISQA. Então, hoje, a ONA ela pode ser considerada uma acreditação internacional. A AXA também. O PAD, que ele é específico para clínicas de radiologia, também. O que muda em cada uma delas? Então, cada uma dessas certificações, ela vai ter um manual de normas, de requisitos, de padrões que precisam ser seguidos. O que eu tenho de diferente entre elas? Por exemplo, o PAD, ele é específico somente para clínicas de imagem. Ele foca muito a questão dos padrões das imagens. Eu preciso mandar imagens eu preciso submeter exames ao comitê deles, eles vão avaliar e vai ver se eu tenho condições, através dos exames submetidos, a ingressar no processo. Depois eu tenho a visita presencial que vai vir analisar os meus processos. O CBR, ele foi um dos pioneiros aí quando a gente fala na questão de acreditação, que antes de existir PAD, antes de existir ONA, antes de existir JCI, Quimenton, ele começou com a certificação em mamografia. Então, ele começou com a certificação por modalidade e hoje ainda tem a de mamografia, a de densitometria, então é por modalidade. O PAD, ele é específico para clínicas de imagem. A ONA, JCI, Quimenton, AXA, ele pode ser tanto para hospitais como também para clínicas. Então, qualquer organização de saúde pode se inscrever, pode contratar essa certificação. A AXA, que é a europeia, além da certificação de hospitais, clínicas, eles também certificam setor, modalidade, então tem uma certificação específica para a enfermagem, para o setor tal, setor Y. Então, cada uma tem um pouquinho de particularidades. A média delas, a duração é de 3 anos, e aí eu tenho algumas diferenças. Então, vamos lá. O PAD, submeto exames, se tá ok, eles vêm e me certificam. Vale por 3 anos. Uma vez por ano tem os acompanhamentos presenciais e online.
O Quimento você ingressa no processo, eles têm um processo de cocriação, então eles vão construir junto com a instituição. Eu tenho especialistas que eles chamam, que vai ficar vindo na minha instituição periodicamente, me acompanhando, me orientando ali, o caminho saiu do trilho, volta do trilho, e quando a instituição estiver pronta, eu chamo a certificação. Então vem um avaliador lá do Canadá acompanhar o processo. Então esse processo ele pode durar até 2 anos de preparação da instituição, e após a acreditação, apesar da metodologia ter 3 níveis, no Brasil é somente a acreditação do nível máximo de diamante e vale por 3 anos. A ONA, nós temos 3 níveis no Brasil. Eu tenho o nível 1, que é o acreditado, o nível 2, que é o acreditado pleno, e o nível 3, que é o acreditado com excelência. Nível 1 e nível 2, a validade da certificação é 2 anos, e nível 3, a validade da certificação é 3 anos. Então, muda um pouquinho de metodologia, um tem preparação, o outro não tem, mas basicamente todos eles têm um manual, existem padrões, requisitos que precisamos seguir. E todos eles, um foca um pouco mais em exame, em metodologia, em aquisição, o outro foca mais um olhar sistêmicos, mas todos eles focam muito a questão de qualidade, de segurança, de redução de erros, de sustentabilidade. Então, o geral aí acaba sendo todos. Esses são os principais aí que nós temos, que hoje nós trabalhamos aí. Muito bom, hein, cara? Então, gostei da sua explicação, das diferenças entre as acreditações. Sim. A gente vê a importância disso tudo para as instituições de saúde, para os enfermeiros, para os gestores, para os administradores e para o profissional de qualidade. E muitas vezes o profissional de qualidade não sabe por onde começar. Esse manual aqui, como eu leio, o que esse tópico está falando, o que eu preciso ter por escrito, o que são indicadores. E aí, Karen, casaria bem uma aula sua só sobre isso, hein? Com certeza, podemos marcar aí. Existem cursos de auditor interno, né, que é realizado para capacitar essas pessoas. Quanto mais pessoas contaminadas com a sementinha ali dentro da sua instituição, isso fica muito mais fácil você propagar a qualidade de segurança. Qualidade de segurança, ela não é criada do dia para a noite, é uma cultura, e cultura exige tempo, exige transformação, exige envolvimento das pessoas. Então, assim, comece envolvendo as pessoas, um processo de certificação, até mesmo nas consultorias que eu realizo, nos processos de acreditação, sempre a gente chama de uma palestra de sensibilização. Se eu não começar a sensibilizar as pessoas da importância disso, da vantagem para o paciente, da segurança para a instituição, da vantagem pessoal. Hoje, no meu processo de seleção, se eu tenho dúvida entre 2 profissionais, eu tenho um profissional que já trabalhou numa instituição, que tem a certificação, que trabalhe com foco em qualidade e segurança, e eu tenho um profissional que nunca trabalhou com isso, eu vou escolher o profissional que tem. Então, às vezes é muito comum o que o Giovanni falou, o colaborador, reclama, mas agora eu vou ter que perguntar nome e data de nascimento, né? É muito engraçado. Eu tinha uma instituição que eu acompanhava, e era uma instituição bem no interior, e aí um médico chegou em mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, essa acreditação aí piorou tudo pra mim aqui no centro cirúrgico. Porque eu fazia 50 cirurgias, agora eu tô fazendo 10. Isso daí piorou tudo. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, tudo bem reclamar, mas reclamar esse tanto. Pensa, aí eu comecei a pensar, gente, eu tô mexendo na produção de um centro cirúrgico, produção, é um hospital cirúrgico, é a fonte de receita. Falei, meu Deus, né? Falei, deixa eu entender melhor isso, porque senão o hospital vai à falência, né? E aí eu falo que a acreditação é boa e leva o hospital à falência, não dá. Mas, doutor, explica um pouco mais para mim, né? Como foi isso? Por que isso aconteceu? Aí ele começou a me contar.
Resumindo, é que antigamente ele operava sozinho e agora a acreditação fala de ter 2 cirurgiões para operar. Eu falei, bom, doutor, então quer dizer que não foi a acreditação que reduziu sua cirurgia. O que reduziu sua cirurgia é que antes você não atendia a legislação vigente e agora você atende? Porque jamais se pode fazer uma cirurgia de grande porte sozinho. E antigamente era a enfermeira que entrava como segundo cirurgião. E aí, dentro dos padrões de qualidade e segurança, boas práticas, foi se falado, doutor, a função do enfermeiro não é ser segundo cirurgião. O enfermeiro tem suas responsabilidades, o médico tem as suas. E aí foi muito engraçado, porque às vezes você ouve falar certas coisas e toma isso como verdade. Aí ele falou assim, é verdade. Eu falei, então, mas pensa um processo que você levar, pronto, já foi por Todas água as abaixo, suas 40 cirurgias. cirurgias que você não fez, né? Exato. Mas assim, então tem muitas histórias que a gente carrega ao longo da vida aí, que dá para escrever uma história, mas 20 anos aí de formado, trabalhando com qualidade e segurança, eu garanto que é um caminho sem volta, sem volta. Começar a trabalhar com isso, né, Giovanni? Você não consegue. Falando em caminho sem volta, eu queria tirar uma dúvida com você. A clínica foi certificada e tem as manutenções que são feitas para ver se está tudo certinho, se tem alguma coisa que pode melhorar. A clínica, a partir do momento que ela é certificada, ela pode também perder essa certificação? Pode sim. Antigamente, por exemplo, na metodologia ONA mais específico, eu tenho aí nível 1, nível 2 e nível 3. Antigamente, só podia rebaixar de nível em recertificação, né? O momento que você renova aquele certificado que eu falei que vale por 2 ou por 3 anos. Através da última atualização do manual, você pode ser rebaixado de nível em qualquer momento, né? Porque você certifica a instituição, depois tem as visitas de manutenções, de acompanhamento, de direcionamento para ver se está tudo em ordem, tirar dúvidas, e depois tem a recertificação. Mas nesse meio do caminho, nesse trajeto, se observar que não esteja cumprindo requisitos de grande impacto, que tenha não conformidades sistêmicas, não é um evento isolado. Um evento isolado pode acontecer, mas a gente está falando de coisas sistêmicas, de diretrizes, de políticas que não estão sendo seguidas, ela pode ser rebaixada de nível. E olha, como avaliador, é muito triste quando a gente rebaixa alguém de nível. É muito triste mesmo, porque você vê no olhar das pessoas o quanto que eles se esforçaram com isso. Você vê no olhar a dedicação, a decepção disso. Acontece? Acontece, porque tem que ser um processo muito sério isso. Você, enquanto avaliador, você tem uma responsabilidade muito grande na sua mão, porque é uma instituição, é vidas que está ali. Então, a responsabilidade de você saber olhar, de você trabalhar, isso é determinante. Você trabalhar realmente com fatos e não com inferências. Então, avaliador não acha. Você não pode achar, porque no achar você pode promover uma certificação ou tirar uma certificação de uma instituição, porque o avaliador, ele verifica evidências. Por isso que o avaliador pede, mas eu quero ver. Mas cadê a evidência? Então não é só falar, são evidências. Então avaliador não acha, avaliador tem que ter certeza. Trabalhador não trabalha com inferência, avaliador trabalha com evidência, porque é disso que você vai. E assim, muitas das vezes, mas o avaliador tem dedo podre, né? A gente ouve muito isso, né? Tudo acontece no dia da avaliação, gente. O elevador para, a internet para, paciente grita, paciente cai na porta, assim, coisa que nunca aconteceu no dia da avaliação acontece. É para testar mesmo, né? A gente brinca que é lei de Murphy. Mas a visão do avaliador não é vigilância sanitária, né? Então, a vigilância sanitária, ela vem aqui ver e parece que está procurando uma coisa errada. Avaliador, ele não procura falhas, ele não procura erros. Você, avaliador, você procura evidências de conformidade com o manual. E na ausência de você encontrar evidências, existe uma não conformidade. Então, o avaliador sempre tem que vir olhando metade do copo cheio.
O que está no manual? Eu vou procurar o que no manual fala que você, instituição, tem que fazer. E se você não conseguir me mostrar que você fez aquilo que está no manual, aí sim temos uma oportunidade de melhoria. E como nós vamos trabalhar para chegar nessa evidência? Então é esse o conceito que tem que se ter. É um processo de construção, de constante transformação, de constantes ciclos de melhoria. Então, eu falo que é um caminho sem volta, porque, isso não tá bom. Você faz isso, aí você faz. A hora que fez, olha, mas agora tem que fazer isso. Mas por que não me falou? Porque a gente não vai falar para um bebê de 9 meses que ele tem que andar correndo para atravessar a rua que tá vindo um carro. Eu vou falar para ele que ele tem que engatinhar. Quando ele engatinhar, eu ensino ele a ficar de pé. Depois que ele ficar de pé, eu ensino ele a correr. Né? Então, é um processo de construção. Então, sempre é um passo e sempre a gente vai se superando a gente mesmo, comparando sempre com a gente mesmo. Então, acho que é esse o conceito geral aí que eu deixo. Mas é muito bom essa parte que você fala que eles procuram evidência, mas essa evidência salva muito a gente também. Sim. Vamos supor, o médico fala assim, quanto que você injetou de contraste no meu paciente que a gente realiza? Pô, a gente realiza muitos exames durante o dia. Só que tá lá, a prescrição do médico bonitinho, você abre o seu sistema e fala assim, paciente tal. Exatamente. Tá aqui, usei 90 ml, usei 80. Então, assim, é uma coisa que acaba protegendo você mesmo. Sim, essas evidências são de uso da acreditação, mas antes de mais nada, é uma forma de segurança do paciente. Do e uma paciente, segurança nossa. da própria instituição, da própria clínica. O homem da capa preta, né? Eu falo que o homem da capa preta não adianta falar assim, eu injetei 10 ml no paciente, Prova. Não foi 50, prova. Né? Então, lá pro eu sempre falo, lá pro homem da capa preta, vai ser a sua palavra ou vai ser a prescrição assinada lá? Então, não adianta. Tem Palavras não têm valor, né? Exatamente. Papelzinho preto no branco. Muito obrigado, Karen Vasconcelos, pela sua excelente participação. Você é uma acreditada excelentíssima. Muito obrigada. E, pessoal, sigam nossos canais nas redes sociais, Era Diagnóstico, Era Lençóis Paulista, Cetan, Radiologia Sidney. E tem algum jabá aí, Karen? Claro, né, gente? Curta nosso canal, dê o seu joinha, faça essa informação veicular muito por aí. São informações riquíssimas que tá levando aí qualidade, segurança através do conhecimento. Vamos expandir. Esse mundão aí é enorme, nós não podemos parar por aí. Vou amadurecer a sua ideia, doutor. Vamos fazer aí algumas videoaulas mais específicas para cada tipo de certificação. E aí você nos acompanha e veja aquela que mais se adequa à sua instituição, aquela que você gosta, aquela que você se interessa mais. E estamos aí para te ajudar. Até mais, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.